Bem, gente, estamos iniciando mais uma vez aqui no canal Tropeirando com o Zé Pampiano, do Fogão à Gaita. Compartilhe, dá o seu like e também, meu compadre, se inscreva no canal, porque nós vamos mostrar um monte de coisa boa para vocês aqui, né? Nossas comidas, chimarrão, a música, toque de gaita aí para vocês, né? Muitos vídeos. Agora nós vamos mostrar para vocês aqui como é que eu faço meu chimarrão de manhã, né? Então a gente pega aqui um pouquinho de erva, só um pouquinho, e coloca aqui. Aí agora nós vamos botar água, né? Colocar água. Coloca a água até pertinho aqui dessa cintinha que tem aqui. Aí tá pronto. Agora a gente bota a bomba, né? Bota a bomba, aperta ali que ele vai ficar legal. Aí coloca o tanto de erva aqui em cima para assentar, né? Vamos colocando aqui. É um estilo que a gente aprendeu aqui no sul, tem muita gente que faz assim. A gente aprendeu a fazer o mate assim, que daí vai bastante água no chimarrão. Então, vamos colocar aqui. Ele vai apertandinho, ó. Vai apertando. Tem aqui no sul, eles costumam fazer o mate tupetudo, que eles falam, né? Que o baitaca fala. Daí coloca assim, tipo, bastante erva em cima e deixa assim, tudo arrumadinho assim, que é o mate tupetudo que o pessoal faz aqui no sul. Mas nós vamos dar uma baixada nele, né? Para apertar mais a erva aqui, para ficar bom. Vamos ver como é que ficou o chimarrão agora. Vamos chupar a água. Ficou especial, tem o gostinho da erva que ficou no fundo ali, um pouquinho que ele colocou. Daí depois vai descendo a erva, né, devagarinho. Você vai tomando teu chimarrão normal, tranquilo. E como nós fizemos chimarrão, para iniciarmos aí o nosso canal hoje, que nós vamos fazer um prato que a minha mãe fazia lá quando a gente era pequeno, né? Fazia um virado com ovo caipira. Então nós vamos fazer esse virado hoje com ovo caipira para vocês verem como é que era antigamente, né? Quando a gente levantava cedo, comia para sustentar até meio-dia, que a lida era pesada. Mesmo pequeno, a gente era criança, mas tinha que ir para a escola de manhã, voltava meio-dia, era 4 quilômetros de estrada, né, para chegar até na escola. Então minha mãe fazia esse virado, a gente comia e ainda levava um pouco numa latinha de leite ninho, né, para comer lá na hora do recreio, que eles falavam, né, na escola. Como fizemos aí o chimarrão, vamos iniciando então com uma poesia bem bonita para vocês. Vai o barco de farinha cruzando o velho Uruguai. Vaqueiros dessas cruzadas vem na popa o índio moço manejando o varejão. Vem atento e vem pensando. Eu vou deixar o contrabando, não é vida para um cristão. Hoje eu vim porque o menino deu sumiço na chupeta e aquele piá-trompeta saiu louco de chorão. Sorri o moço da popa porque no bolso da roupa traz o pico pro piá. Houve um tiro de repente vindo da banda de lá. Foi um tiro de sinal, mas o tiroteio se acendeu no macegal, pipocando seco e feio como entrechoque de guampa no entreveiro do rodeio no dia em que se dá sal. Mala suerte. O barco vinha chegando e a carga do contrabando com mais 10 braças de rio tinha subido a picada da picada para a carreta e daí para o caminhão. Houve um grito de la fresca e o Nico se lastimou. Mas ninguém botou tendência no sentido deste grito porque a coisa vinha preta sobre o tendal de balaço que a guarda-gena estendeu. De cada bala que cruzava, debruçava de assovio. E quando o barco deu no porto, do lado de cada rio, o pessoal ganhou o mato e na picada se sumiu. E o barco ficou sozinho na madrugada e no rio. Eu digo, mal ficou o Nico sobre um saco de farinha que um balaço espedaçou. Tinha um lenço maragato na brancura da farinha, onde o índio se apoiou. Foi quando a manhã surgiu, mostrando o sangue do Nico pingando dentro do rio. Menino, cala esta boca, não demora, vai chegar o Nico, vai te trazer outro bico que é pra tu não chorar mais. Veio a manhã, veio a tarde, veio a boeira luzir.
Veio a noite grande e morta e a China veio para a porta e nada do Nico vir. Veio um dia, mais um dia, veio outro dia depois. E aos pés de uma lamparina, vela em silêncio uma China, que de chorar se cansou. E numa cama de pelego, choraminga sem sossego, um piazito babão, porque o pai não trouxe o bico, e o que ele tinha se extraviou. Aí, muito obrigado, gente, pela atenção. Vamos matear mais um pouco, e em seguida vamos fazer o nosso prato, que é o virado, que a minha mãe fazia para nós quando nós era criança. Bem, gente, ó, o feijão já está aqui temperadinho, né? O feijão temperadinho. Nós temos aqui a farinha, que é a farinha biju, né? Aqui o pessoal fala farinha de polenta, mas não é, a farinha biju. Nós temos aqui o ovo caipira, né? Temos o sal, que nós já colocamos aqui, sal temperado, com 14 ervas. Temos um pouquinho de alho e a banha de porco, que vai aqui para nós começarmos aí a fazer o virado de feijão. É mais simples, não é aquele virado que o pessoal faz lá, que é o virado tropeiro, que vai um monte de coisa, vai couve e tal. Uma hora nós vamos fazer esse virado tropeiro para vocês, tá? Por enquanto nós vamos fazer aquele virado mais simples que a minha mãe fazia lá no interior, quando a gente morava lá na roça e comia de manhã cedo para ficar forte, para aguentar até meio-dia no trabalho, né? Ou indo para a escola, que a gente ia, a escola dava 5 quilômetros mais ou menos, e até voltar meio-dia a gente chegava quase 1h da tarde na casa e volta. Então aqui nós vamos botar o alho. Ó. O alho vai, um pouquinho de alho no começo aqui. E fritando o alho, né? Quase já está fritando aqui, né? Tá puxadinho. Nós vamos colocar o feijão. Feijãozinho, legal. E a gente vai mexendo agora. Mexendo até ele ficar bem quente aqui, para nós colocarmos a farinha biju para fazer esse virado. Esse virado a gente levava ali para a escola, né? Como eu dizia, que a gente levava para comida, na hora do intervalo, do recreio, que eles falavam antigamente, né? Na escola do interior. Então a gente pegava a latinha de virado e saía meio longe assim para comer, né? Para não mostrar que a gente estava comendo virado, né? Que os mais afortunados levavam outras coisas, né, para comer. Naquela época na escola não tinha merenda, né, que nem tem hoje, merenda, toma o café da manhã, toma o almoço, lá não tinha nada. Então a gente tinha que vir almoçar na casa, então tinha que fortalecer a comida ali na hora do intervalo ali, comer aquele virado. Então muitos levavam um pão, outros levavam um bolinho frito, todo mundo levava alguma coisa, né? E daí tinha vezes que eu repartia com a piazada eu queria saber o que eu estava comendo, e aí nós trocávamos, fazíamos um break ali na hora do intervalo, umas colheradas de feijão com ovo, e trocava por bolinho às vezes, e nós se ajeitava, né? Eu me lembro que essa escolinha que a gente estudava, ela naquela época, então era carteira, a professora dava aula para 3 séries, primeira série, segunda série e terceira série. Então ela fazia um risco no quadro, assim, primeira série, segunda série e terceira série. E eu sentava em 3, era 3 pessoas que sentavam na carteira. E eu sentava com dois mudos, 2 irmãos que eram mudos. Fez um apuro que eu passava. Aqueles mudos davam risada, a professora embrabava comigo. E a professora tinha uma régua, que de vez em quando ela pegava aquela régua ali para educar a piazada. E aqueles mudos, às vezes tinha vez que eles davam risada só para ver a professora embrabar comigo. Então o nosso feijão aqui nós vamos aumentar mais um pouquinho o fogo, né? Para ele ir borbulhando aqui, que ele tem que estar bem borbulhando para nós colocarmos a farinha biju, né? É muito gostoso, é um prato delicioso. Ele comida forte, comida que nós lá do Paraná, muito
quando nós morávamos no Paraná, né? A gente fazia aqui. Então agora já está apurando aqui o feijão, ó, tá apurando. E esse feijão aqui ele tem também no meio, a gente colocou aqui um pouquinho de linguiça, porque a mãe também colocava assim, tudo que sobrava, um pedacinho de linguiça, carne, quando tinha, né? Quando tinha ela colocava. Então nós colocamos aqui um pouquinho de linguiça, uns pedacinhos, né? E para ficar mais gostoso. Agora nós vamos colocar a farinha. A farinha biju. E o segredo também desse virado é mexer bem. Mexer bem. Mexer bastante ele, para ele cozinhar junto com a farinha biju. E era isso a nossa alimentação de manhã, né? Quando não tinha pão, a mãe já corria, era muito piazinho, né, na época, então tinha que fazer uma comida com sustância para a piazada comer pouco também, né? Porque comia um prato ali já estava servido do virado, né? Eu sempre falo assim, naquela época era bastante criança, né? Bastante filho, minha mãe teve, né? E assim, não tinha quase prato para comer, então a minha mãe botava uma bacia e colocava ali 4 piazinhos para comer junto ali. Então, desde ali, né, já era o teste de sobrevivência da nossa vida, né? Que daí quem era mais ligeiro comia mais. Então fazia um risco no meio, sempre eu falo, pessoal, você nunca comeu com risco, né? Nunca comeu com risco é por causa disso, né? Então você pegava ali, baixar um pouquinho o fogo, baixar um pouco o fogo agora que o virado já está no ponto aqui. Então a gente comia com risco, na verdade, né? Mas fazia um risco no meio do prato ali, todo mundo se pegava e vamos lá comer. Tinha pouco prato naquela época. Aí, bem rapidinho, né? Que tinha que fazer bem rápido também para a piazada sair para a escola. Então tá aqui, já tá pronto o virado de feijão, bem rapidinho. Agora nós vamos fritar o ovo, que vai no prato aí do virado, o ovo frito. Nosso virado já está pronto aqui, só está esperando o ovo, né? O ovo caipira. Agora nós vamos colocar um pouquinho de banha aqui, bem no jeito, banha de porco, para nós fritarmos o ovo aí para botar no virado aqui para ficar terminado o prato nosso aqui do virado. O virado de antigamente, que a minha mãe fazia para nós. É bem certinho, bem igualzinho a mãe fazia. Agora vamos ver se o ovo vai ficar legal aqui, né? Aqui vamos colocar o ovinho agora. Vamos bater ele do ladinho aqui, ó. Aumentar um pouquinho aqui, né? Então, colocando o ovo aqui, já está fritando. Nós estamos ouvindo aí um canto de um pássaro, né? É um João de Barro cantando ali, bem bonitinho. E ele está olhando nós fazer o ovo frito aqui e também o virado. Agora nós vamos botar um pouquinho de sal, né? Vai no tempero aqui. Um pouquinho de sal. Aí, salzinho temperado. E o ovo já está pronto. Só dar uma viradinha nele. Vamos ver se nós conseguimos virar ele. Aí. E agora nós vamos só desligar aqui que já encerrou. O ovo frito aqui já está no jeito. E colocamos aqui, ó.
Tá aqui. Pratinho pronto. Só saborear. Estamos finalizando aqui o nosso prato, né? Finalizamos o prato com o ovo frito, virado com ovo frito. E vamos saborear aqui, junto com o café preto, né? Que sempre tinha um cafezinho preto, ou era um café com leite, né? Nós temos aqui o café preto. Aí vamos tomar o cafezinho. Muito bom. Obrigado a todos que ficaram aí assistindo nós. Peço para vocês dar o like, se inscreva no canal, compartilhe, mande para os seus amigos, que nós vamos mandar muitos vídeos bonitos para vocês. Um abraço e até lá.